Vamos driblar a síndrome dos ovários policísticos e a endometriose para poder se tornar mamãe. Quem aqui já ouviu falar que esses diagnósticos poderiam impedir a maternidade, que é muito difícil se tornar mãe com endometriose ou síndrome dos ovários policísticos? Seja muito bem-vinda, nós estamos aqui na nossa oitava aula ao vivo de aquecimento para o grandioso evento que é o Código Ser Mãe. Aliás, quem já está inscrita no código, os resumos ficaram lindos, lindos, lindos. Já mostrei para vocês hoje. Pausa aqui para tomar o meu shot de imunidade que chegou. Para limpar o meu corpo e ficar cada dia o quê? Mais desinflamada. Que é isso que a gente tem que fazer. Eu, Mone, sou portadora da síndrome do ovário policístico que eu saiba desde que eu me conheço por gente. Porque a SOP, a síndrome do ovário policístico, ela não some. A SOP, ela é uma doença, um diagnóstico que a gente descobre muito jovem, porque na maioria das vezes a adolescente ela demora para entender, ela demora não, ela procura o médico porque ela tá o quê? Com muita cólica, com muita TPM, com sangramento até nas costas, lotada de espinha. Quem aqui tem síndrome do ovário policístico? A SOP a gente descobre muito mais cedo. Já a endometriose que a gente descobre muito mais tarde, porque normalmente a endometriose ela traz uma infertilidade mais severa e a mulher, metade das pacientes não tem sintomas. E o que acontece? Demora lá 20, 30 anos, só depois lá dos 30 anos que vai fazer exame mais profundo, porque até então a galera da medicina fala que é normal. Quem aqui tomou um monte de remédio para dor e descobriu endometriose e falava que era normal? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, além do cenário atual? Entender o que a gente já pode fazer, porque sim, lindezas, é possível driblar a SOP, a endometriose e ser mamãe. Não são diagnósticos de esterilidade. Não são. E se você está com seu coração dolorido, craquelado, sangrando por conta dos seus diagnósticos, pode virar página. A gente está juntinhas aqui e sim, você pode se tornar mamãe e você vai conseguir. Se você tem no seu coração a maternidade, você já é mãe aqui, você vai realizar. Enquanto o bebê não chega, você vai ficando pronta, você vai desinflamando. Então vamos lá, o que acontece com as estatísticas? Elas são de fato alarmantes. Uma a cada 10 mulheres de todas nós aqui, se você olhar para o lado, for no shopping, 10 mulheres, uma com certeza tem SOP. No mundo, são cerca de 116 milhões de mulheres com SOP. Imagina, gente, quanta gente com SOP? E de endometriose, também a estatística é uma a cada 10, só que já passa para mais de 200 milhões. Então, no Brasil, a SOP está em torno de 8 milhões, a SOP não, a endometriose, e 5 milhões de mulheres portadoras de SOP. Olha o tanto de gente que eu consigo ajudar. O tanto de gente que precisa de ajuda. E que bom que vocês estão aqui. Por quê? Porque os tratamentos são feitos errados. É isso que eu vou te contar. Os tratamentos são feitos errados e por isso que a gente perde tanto tempo. Se eu tivesse continuado no tratamento médico errado que eu fazia, eu estava lascada. Eu estava com a pele estourada, com os cabelos caindo, com oleosidade, com sebo gigantesco, fora 4 pelos em cada buraco. Tive que fazer laser de tanto pelo. Fora a infertilidade, um monte de cisto. Então vamos lá. Esses dois diagnósticos, eu vou responder as perguntas, vai ter resumo, vai ter parte prática, então fica aqui com a Mone. Essas duas infertilidades, que é a síndrome do ovário policístico e a endometriose, que são as mais alarmantes e as mais comuns, então mesmo que elas são comuns, a medicina ainda trata muito errado. Pula o tratamento base, que é o arroz com feijão da nossa parte, e parte para tratamentos que atrapalham demais, que prolonga nosso tempo de tentativas e pode destruir o sonho de ser mãe. E você vai descobrir aqui quais são para não fazer, para não perder esse tempo. Várias mulheres chegam para mim todos os dias aqui no direct, falam: Mone, pelo amor de Deus,
Por que raios que o meu médico não me ensinou a verdade? Por que ele não me fez o tratamento certo? Porque eles não sabem. A faculdade de medicina ensina o jeito de tratar a doença e não de prevenir. Você tem que estar lá com o pé na cova para ele te ajudar, entendeu? E ainda usa o quê? Medicação, cirurgia, remédio para você tapar o sintoma e a dor e não resolver a causa. O pior problema é não resolver a causa. Por isso que tem muita gente com esses diagnósticos que não conseguiram ser mãe ou que tiveram aborto, múltiplos abortos, eclâmpsia, prematuridade, baixo peso no nascimento ou mesmo dificuldade para engravidar. Então, esses dois diagnósticos, endometriose e síndrome do ovário policístico, eles são responsáveis por mais de 60% dos casos de infertilidade. Só que aí empilha, né? Você que está aqui participando do aquecimento e está com um monte de conhecimento já antes do nosso precioso evento acontecer, você já está entendendo quais são as peças do quebra-cabeça. Que além de ter diagnóstico, a gente pode estar o quê? Com inflamações ocultas, com diagnósticos escondidos, com o corpo desregulado. Por quê, Mone? Por que cresce tanto o número de doenças? Por que cresce tanto a quantidade de casais que não conseguem engravidar? Ainda tem muita gente que consegue? Claro, 70% da população está engravidando, mas por que nós, 30%, não estamos? Porque no tal dos últimos anos está acelerado o estresse, a ansiedade, o jeito que a gente trabalha, não é? O quanto de comida industrializada que a gente come, o tanto de plástico que a gente ingere, a exposição do nosso corpo às toxinas, fora o estilo de vida moderno em geral, que dorme tarde, dorme menos, dorme pouco. Então, tudo isso, além da parte genética que a gente herda algumas dessas doenças, você pode ter SOP por questão genética, mas você pode desenvolver SOP. Você pode ter endometriose por questão genética, mas você pode desenvolver a endometriose. A causa, vocês sabiam disso? Sabiam disso? Aline, por que 8 anos tentando, minha linda? Não pode, é para a gente engravidar. Não digo de primeira, porque senão você não se prepara e engravida de qualquer jeito, mas 3 a 6 meses depois que está limpando, preparando e retocando a fertilidade, é hora de engravidar. É para a gravidez acontecer. Se ela não está acontecendo, tem ali alguma coisa fora de esquadro. Então, Mônica, eu tô com 8 anos sem engravidar. Meu Deus, o corpo tá pedindo socorro e que bom que você tá aqui. Não me falte do código. São 3 encontros à noite. Desmarca tudo, vocês precisam estar lá. E a terceira aula é a mais importante, que eu vou entregar todo o ouro para vocês para dar continuidade. Eu vou entregar o passo a passo da rota da fertilidade. Vai ter a aula é prática, vai ter apostila. Você vai conseguir sair dali fazendo as coisas no mesmo dia. E quem quiser ao final seguir comigo, ser minha paciente, minha aluna, eu vou abrir a oportunidade para algumas mulheres no dia 2. Então, esteja lá no código para você botar em prática todo o passo a passo da rota. E caso você quiser continuar com a gente, no dia 2 eu vou abrir essa oportunidade. Não estou vendendo nada. Tudo isso aqui, as nossas aulas todas são gratuitas, todas as apostilas de resumo são gratuitas, estar no grupo VIP é gratuito, então não compre nada se alguém quiser te vender por fora, porque tem um monte de gente aí na internet hackeando os grupos para vender coiseira errada, tá? Não confiem. Aliás, minha equipe pediu para eu lembrar vocês de adicionar os 2 números administradores dos nossos grupos. Coloca ali no seu celular, suporte da Mone, equipe da Mone, tá bom? Só aceita a mensagem do meu grupo oficial, que é você digitando algum código que eu coloco aqui, ou a própria palavra código, você entra no nosso grupo VIP, tá? Então, vamos lá falar. A adenomiose, por exemplo, ela é prima da endometriose e funciona da mesma maneira. Só que tem gente que tem as duas. Tem adenomiose e tem endometriose. E para piorar, tem gente que tem SOP também. Só que são doenças que funcionam com causas, com raízes diferentes. Então, vem comigo aqui. O que acontece no seu corpo, no meu, por exemplo, de quem tem SOP? A gente tem uma resistência insulínica. Se você tem SOP, você já sabe que tem SOP, você necessariamente precisa medir a insulina na hora que acorda. E não é agora, tá?
Lá depois, no nosso acompanhamento na fase 2 da Rota da Fertilidade, que a gente vai fazer exame, não é agora. Ah, mas eu já tenho, beleza. Se você tem, o exame de insulina que a gente faz depois do almoço também é importante. Porque foi com este exame de insulina 2 horas depois da refeição do almoço que eu vi o tanto que o corpo é resistente à insulina. É um regaço. A insulina passa de 50. Com isso dá sono, moleza, fraqueza, vontade de doce, incha, engorda, um monte de coisa. Então, se você tem SOP, você tem resistência insulínica na maioria das vezes. E você é uma pessoa inflamada, muito mais inflamada do que alguém que não tem SOP. E você vai ter desequilíbrio hormonal. Você vai ter alteração na tireoide, você tem alteração na produção do LH, então não adianta nada usar aplicativo para ver o dia que está ovulando porque vai dar errado. Vai ter excesso de hormônio androgênico, que no caso é a testosterona, vai ter mais pelo. Eu, ó, não tenho nada agora, mas eu vivo tirando. Vivo fazendo laser. Por quê? Porque tem pelo até aqui, ó, tipo umas barbinhas. Hormônio androgênico alterado. Quem aí tem? E tem gente que tem alteração o quê? Na produção e na qualidade do óvulo. Quem tem SOP e faz o exame AMH, que é o antimuleriano, tá assim, ó, lá em cima. Aí o médico fala: nossa, que bom, você tem uma reserva ótima. Que nada, tá tudo enferrujado, tá inflamado. Não adianta ter uma reserva de antimuleriano super alta se você não tá ovulando, se você nem sabe que dia que você vai menstruar. Então, antes de eu querer engravidar, eu preciso cuidar da SOP, senão eu tenho muito mais doença em mim e no neném. Se eu tenho SOP, eu preciso ser comprometida e protagonista da minha maternidade. Eu não posso querer engravidar rápido, até porque quem tem SOP tem chances de ovular mais, engravidar mais até de gêmeos. Só que aí tem mais chances, 5 vezes, de perder, de ter pré-eclâmpsia, de ter diabetes gestacional. E aí, para piorar ainda mais um pouquinho a merda, tem gente que vai lá e toma indutor. Já tá com o ovário lascado, lotado de folículo, aí toma indutor para induzir. Gente, não é induzir, é desinflamar para fluir. Não é induzir, tem que desinflamar para fluir a ovulação. Por isso que é tanta cagada. Aí o óvulo fica com baixa qualidade e você não engravida. Aí o que acontece que a gente falou agora na live? Aumenta a ansiedade, aumenta a frustração, aumenta a tristeza. E você não merece passar por isso. Você merece entender um caminho mais claro. Você merece entender o processo. Fala, o que eu tenho que fazer então? E a Mônia adora ser objetiva. Quem me conhece aqui já sabe. Nossa, a Mônia é papum. Não vamos ter enrolação. Por quê? Porque se eu faço um tratamento errado, poxa, eu que perco tempo, perco dinheiro, perco paciência, não é? E perder tempo quando a gente pensa no nosso bebê é um mês a menos que eu tenho de engravidar. Eu tô indo de frente com a menopausa e a minha fertilidade tá dando ré? Não, senhora. Então vamos aprender aqui as novidades, vamos regular esses corpinhos todos aí, porque sim, o meu sonho é ver vocês testemunhando e formando a família saudável, com um bebê inteligente no colo. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho da endometriose e depois eu vou colocar os detalhes profundos aqui. A endometriose, ela já não tem essa questão da testosterona alta e do excesso de pelo. Ela é o contrário. A endo é quando essas células aqui, vocês conhecem, né? Isso aqui é uma peça, é o nosso útero. Isso aqui é o útero, canal da vagina, ovários e as trompas. A trompa é o caminho que passa o óvulo e o espermatozoide, ok? A endometriose é quando sai essas células daqui do endométrio e vão para fora. Eu tenho uma paciente que ela tinha endometriose no umbigo, saía sangue no umbigo. Vocês já viram isso? Ela tinha que botar, gente, um absorvente deste tamanho no umbigo. Vocês têm ideia? Absorvente no umbigo. Porque pode ter endometriose no umbigo, pode sangrar. Não é tão comum, mas pode acontecer. Então, a mulher com endometriose, as células daqui saem para fora da barriga, do útero. Então, vai no diafragma, vai no intestino, vai no rim, vai na bexiga. E dói. Para muitas, para metade das mulheres, dói. Incomoda para namorar, dá uma fisgada para fazer cocô, dá uma doída para fazer xixi, dói na posição. E causa infertilidade se eu não souber tratar, se eu demorar para descobrir, se eu não entender qual que é a rota da fertilidade para o meu caso.
E a mulher com endometriose, o corpo ele não consegue detoxificar sozinho. Ela já é uma mulher mais inflamada no geral. Então, é uma inflamação crônica que ainda gera o quê? Aderência. Fica tudo meio grudado. Então, o foco principal dessa doença é o hormônio estrogênio. É ele que aumenta. E aí ele deixa o corpo num processo hepático, o fígado não consegue trabalhar direito. Então, essa mulher, ela vai ter dor, ela vai ter mais apatia, ela é uma mulher mais triste, ela é uma mulher mais deprê. É uma mulher que não faz detox sozinho, a gente tem que dar uma ajudada. É uma mulher que precisa de muito mais cúrcuma, é uma mulher que precisa de muito mais shot com NAC, é uma mulher que precisa de mais antioxidante, porque aumenta o estrogênio. E por isso ela tem dificuldade em engravidar, porque aí o ciclo não fica regulado, ela tem muito escape, tem TPM também, o sangramento é mais escuro, se tem adenomiose vem com mais coágulo. E aí, o que a gente precisa fazer, então? Eu preciso descobrir, ou se eu não descobri ainda, mas eu desconfio. Parentes, tem várias das minhas pacientes e alunas que ela fala, Moni, você acredita que eu descobri que eu tenho endometriose assistindo as suas aulas dentro do método? Falei, acredito, porque é importante assistir o conteúdo, porque você acha que, eu só tenho isso daqui, mas quem falou? O médico. Aí você vai escutando o conteúdo e fala, nossa, mas eu tenho isso aí também. E qual que é a boa notícia? Se eu escuto alguma coisa que eu me caracterizo com aqueles sintomas, se eu me identifico e eu aprendo a tratar, amém, Senhor, que bom que eu descobri. O problema é você ter algum problema e não saber dele. Porque aí é assim, tô mais longe ainda de dar certo. Então, é importante assistir os conteúdos de dentro do nosso curso, quando a aluna entra, para que a hora que a gente vai atender ela ali na consulta, nossa, fala, Mônica, olha, eu vou fazer esse exame aqui que você pediu, eu vou fazer isso aqui porque eu tô desconfiada, porque, ó, meu médico não ajudou. E existem ótimos médicos, do mesmo jeito que existem ótimas nutris, mas também existem profissionais medianos, rasos, que não ajudam tanto, que olham a gente meio por cima. E você não merece isso, você merece tratamento de ouro, ainda mais na melhor fase da vida, que é gerar um bebê, não é mesmo? Então, quando a gente trabalha com a endometriose, por exemplo, a gente já sabe, os estudos novos mostram, por isso que eu estudo tanto, atualizo tanto, viajo tanto para congresso, que 90% das mulheres de endometriose podem ter trombofilia. Eu não tenho endometriose, mas eu tenho trombofilia. A minha família tem as duas coisas. E aí? Eu vou ficar sem descobrir? Vou passar por 3 perdas para depois o médico falar que eu tenho que fazer exame e ainda dizer na minha cara que perder é normal? Pelo amor de Deus, eu não sou essa mulher, não vou ficar nas estatísticas. Então, quando eu entendo, nossa, eu tô com acne, eu tenho excesso de pelo, eu tenho queda de cabelo, eu tô ganhando peso, eu tenho muita vontade de doce, minha barriga tá com gordura localizada, eu não tô conseguindo engravidar já faz 3 meses, 3 anos ou mais, minha TPM é intensa, tenho compulsão por doce, tenho ansiedade, tô tendo dor, tô tendo escape. Quem aqui tem escape? Aquele sanguinho. Sanguinho tipo borrinha de café. Alguém aqui tem escape? Cadê meus absorventes? Sabe quando sai só uma borrinha de café? Sumiu meu absorvente. Tá aqui. Isso aqui, ó, escape. Escape não é legal. Isso aqui não é... não, só no comecinho, só no finalzinho? Beleza. Mas muitos dias ou o tempo todo... não, eu acabei de menstruar, daí 10 dias vem, filha da mãe de escape de novo. Não, tá dizendo que seu corpo tá desregulado. Não é legal. Então, se eu entendo que o meu corpo está desregulado e me falavam que é normal, eu falo, peraí, agora eu tô entendendo o que é normal, o que não é. Porém, o que acontece? Se o meu corpo não tá bem e eu não estou sabendo tratar do jeito certo, eu vou ficar com risco de ficar esperando quando é que meu corpo vai ovular. Se eu só tenho 12 chances no ano de engravidar, eu vou arriscar todo mês perder uma chance? E se eu tô há 10 anos tentando engravidar? Para ontem que eu preciso do tratamento certo. Por quê? Porque acontece o envelhecimento ovariano. Quando a gente está inflamada por natureza, desnutrida, comendo errado, estressada, ansiosa,
a nossa reserva ovariana, ela já fica envelhecida. Você pode ter 30 e poucos anos, mas os óvulos estão envelhecidos por causa do mundo moderno. A gente já está envelhecendo antes do tempo, enrugando antes, acabando com o colágeno da pele de tanto estresse. Imagina o coitado do ovário. Então, eu pioro a minha fertilidade. Agora, se eu já tenho o diagnóstico além da vida estressante, eu posso bloquear tudo. Então, determinantemente, vocês que estão aqui, graças a Deus, escutando o conteúdo atualizado, cientificamente comprovado, vão juntar com a fé, que vocês sabem que esse é um pilar fortíssimo por aqui, e a gente vai virar a página. Eu não quero continuar escrevendo essa história. Eu quero, com 38, com 42, com 47 anos, me tornar mãe, ou com 35, ou com 27. Aliás, eu tenho aluna até de 21 anos que já queria ser mãe e estava com dificuldades e tratamos e engravidou. Olha que linda! 21, eu nem queria ser mãe, eu queria ser mãe com 30 e quase que não consegui. Graças ao bom Deus que eu descobri os meus perrengues todos, 6 diagnósticos, reverti em 52 dias e engravidei. Por isso que tantas das nossas alunas, milhares de casais em 40 países, têm resultados em apenas 3 meses. Por quê? Porque a gente vira do avesso. A gente faz a rota, a gente aplica o acompanhamento personalizado, porque a Larissa precisa de um tratamento, a Gi precisa de outro, a Mary precisa de outro. Não é todo mundo igual. A Lari passou por uma ectópica. O que acontece? Se eu tenho SOP, endometriose ou falta de nutrientes, eu aumento os riscos do óvulo e do espermatozoide fecundar e não chegar até aqui, porque tá lento, tá enferrujado, tá envelhecido. Então, posso ter uma ectópica? Posso ter uma ectópica por causa de bactéria, por causa de fungo, por causa de infecção, porque eu fiz o quê? Não limpei o corpo antes, que é a fase 1, o passo 1 da rota. Então, por exemplo, tratamentos errados. A síndrome do ovário policístico é mal e porcamente tratada com anticoncepcional. É pessimamente tratada com indutor de ovulação. Não dá para tratar a SOP só com metformina, que é um remédio até que aceitável. Por quê? Porque você tem que fazer o processo de preparação do seu corpo desde o começo. É igual para eu fazer uma casa. Eu vou limpar o terreno, eu vou preparar o alicerce para depois subir a parede e depois colocar a telha. E não ao contrário. Então, quando eu uso o anticoncepcional achando que eu vou tratar a SOP, além de eu bloquear a ovulação e atrapalhar mais ainda a minha gravidez que vai levando lá para frente, eu estou fazendo um bloqueio do eixo hormonal. E aí eu não regulo, eu simplesmente só mascaro, eu jogo a sujeira para debaixo do tapete. Se eu tomo anticoncepcional que foi feito para não engravidar, como que eu vou engravidar se eu tenho que tirar e limpar meu corpo por 3 meses depois? Aí eu fico o quê? Aquele ciclo vicioso da medicação. Lembrei de um caso agora, de uma aluna paciente nossa, que ela falou assim, Mônica, eu voltei no médico depois que eu parei o remédio e não engravidava, ele mandou eu voltar no anticoncepcional para controlar de novo. Controlar o quê? Controlar o quê que não controla porcaria nenhuma, só tampa os sintomas? Eu ainda pioro a minha inflamação, envelheço os meus óvulos se eu não mudar o estilo de vida. O nosso corpo, ele reflete e intensifica as doenças quando a gente não segue uma rotina fértil. E aí eu tenho um risco maior ainda na SOP de esperar anos da minha vida sem ovular e a minha reserva tá, ó, baixando a cada mês. Na endometriose, o perigo dos protocolos comuns e convencionais é muito próximo. Por quê? Porque também se usa medicação. Aí fica com dor na perna, com inchaço, com risco de trombose e não melhora a qualidade do óvulo. Existem mulheres ainda que vão fazer cirurgia de endometriose e o médico ainda quer limpar o ovário por causa de endometrioma e aí ainda acaba com a reserva ovariana. Então, teve um caso de uma aluna que ela fez 8 cirurgias de endometriose. E não adiantava, porque ela não mudava a base, ela não se cuidava, ela não tinha orientação, e não era culpa dela, ela era mal conduzida. Era remédio, cirurgia, não tinha vida. Todo mês era uma cartela, eram cartelas e cartelas de remédio para dor, não saía da cama nos dias da menstruação. Aí adiantava ir lá fazer cirurgia, cavocava mais ainda o corpo dela para nada dar certo.
Então, o risco de perder tecido ovariano e uterino é gigantesco. Se eu mexo no ovário, porque eu tô com uma endometriose, com endometrioma, eu perco a minha reserva. Aí, gente, nem. Então, não pode. O que eu acho bom fazer? Primeira coisa, o que eu não acho bom fazer de forma alguma, pegar atalho. Ah, eu vou lá tomar indutor porque é mais fácil. Gente, você vai induzir uma coisa que o seu corpo tem que fazer. Se ele não tá trabalhando sozinho, desconfie dele, porque você tá fazendo alguma coisa errada, por isso que ele tá preguiçoso. Segundo, anticoncepcional não trata nem SOP nem endo, fuja dele. Se você tá aqui é porque você quer ser mãe. Se você quer ser mãe, a gente é bem objetiva. Para que a maternidade aconteça da melhor maneira possível, com o meu corpo bem para receber o meu precioso bebê, eu tenho que estar bem. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que, antes de tudo, me amar. Não é só ter fé e entregar para Deus, porque Ele está fazendo a parte dele. A gente tem que fazer a nossa. Então, não é para usar anticoncepcional. Preciso tirar a medicação para fazer o meu preparo natural. A Moni e a FIV. Existem pacientes suas que precisam fazer a FIV? Claro que sim. Existem pacientes, no caso a Cris, que eu acabei de lembrar, a Cristiane já não tinha mais nenhuma das trompas. E nem mais ovário. Por quê? Porque já tinha ido embora com a endometriose. Já tinha, o médico já tinha tirado. E ela só tinha o quê? Um neném congelado. Uma única chance. Um neném e um útero. O que a Cris precisava fazer? FIV. Não tinha como tirar mais nada daqui, porque game over para ela. Então ela chegou para mim desesperada, a última oportunidade na vida, Mônica, é você, né? Tô parando a curva de rio, parei aqui, ó. Se você tá sentindo isso, Mônica, encontrei aqui uma esperança em você, minha filha, então fica, porque a minha fé é gigantesca. A minha fé é gigantesca. Ninguém que quer ser mãe tá aqui por acaso. Deus tem propósito e dádiva na nossa vida. Então, você pode estar lá na China, você pode estar no Paraguai, você pode estar nos Estados Unidos, que a gente vai te atender. É a distância mesmo. São mais de 40 países que eu já ajudei. Tem nenéns espalhados no mundo inteiro, em todos os continentes, até em ilhas pequeninas. E eu sou muito feliz por isso. Eu quero continuar com muita força ajudando muitos casais. Eu estou convicta de tirar muita gente das estatísticas. Muita gente das estatísticas de infertilidade. E se você tem esse sonho no coração, não fique dentro da estatística, porque está sendo uma avalanche de milhares de casais que não vão ter filhos, porque não sabem que precisa seguir uma rota, não sabem que tem que limpar, não sabem que tem que se preparar, simplesmente tentam e tentam e tentam e passa uma década. A Cris, que é essa paciente que veio para nós, ela já não tinha mais nem ovário, nem trompa. Ela só tinha um neném congelado e um útero. Era FIV. O caso dela era FIV. O caso dela era FIV, única e exclusivamente. Então, o que a gente precisou fazer? Regular o corpo dela. Ela estava tão inflamada com uma tireoide do avesso que o médico nem olhou. Falei, Cris, você não pode transferir esse bebê assim. Ela falou, Moni, foi assim que eu perdi 3. Ela transferiu 3 bebês antes desse último e perdeu todos. Por quê? Porque estava tudo errado, mal feito. Não tinha sido olhada com amor e carinho. A tireoide do avesso, intestino malástima, inflamada, com doença autoimune ativada. Como que eu faço uma FIV com doença autoimune ativada? Não pode. A gente tem que guardar um pouco a ansiedade, que ela não some, mas silenciar as doenças para o bebê vir. Nem a SOP, nem a endometriose, elas não vão deixar de existir. Eu continuo sendo portadora de SOP, só que ela está dormindo em mim há mais de uma década. É isso que você tem que entender. Não é porque eu fiz uma cirurgia de limpeza de endometriose, arranquei os focos, o médico limpou tudo, que você não tem mais. Eu tô curada. Não existe cura, existe remissão. Síndromes e doenças autoimunes não somem, elas dormem, tá? Então, a Cris, por exemplo, a gente teve que cuidar da doença autoimune dela, que é bem rara, inclusive, cuidar da tireoide, e depois de 3 meses que ela transferiu o bebê e deu certo. O neném dela é lindo, inclusive. Eu tô aqui todos os dias contando a história de um caso de alunas nossas. Acompanhem, comentem. É muito interessante a gente estimular a nossa fé, a nossa motivação com casos, histórias reais. Eu faço isso por vocês, porque eu venci as minhas infertilidades, 6 diagnósticos, e eu tenho Lorenzo no colo.
Na verdade, tá grandão já, né? Não cabe nem mais no colo. Mas eu quero agora, nesses anos todos, 16 anos aqui, ajudar vocês a realizarem esse sonho, mostrar para vocês que tem um caminho diferente. Mas sair de cena desses protocolos perigosos, desses tratamentos convencionais ridículos. Por quê? Porque você gasta tempo, dinheiro e ainda acham que a gente é besta. Qual que é o perigo de eu engravidar? Porque você pode engravidar com SOP endo sem tratar, pode acontecer de ovular, mas é de qualquer jeito e isso aumenta a gravidez de risco. Por isso, tantas mulheres que têm o aborto precocemente, por isso, muito descolamento de placenta, por isso, tantos milhares de pré-eclâmpsia, parto prematuro, baixo peso do bebê e muito, muito maior o risco de autismo, de alergia, de asma, de distúrbio metabólico, de criança doente. Eu não quero você grávida às pressas no hospital. Eu não quero você grávida às pressas enterrando 6 bebês igual a Aline, pelo amor de Deus. Eu quero você da maternidade para o quartinho na sua casa e não para o cemitério. E eu preciso falar isso porque é isso que acontece todos os dias. São milhares de bebês, 500 mil bebês que não nascem por ano, que morrem. E a gente tem um monte de conhecimento para diminuir os riscos, para melhorar a qualidade para entrar na gravidez. Então, assim, não é só namorar mais vezes. Eu tenho que conhecer o meu corpo, eu tenho que conhecer meus sintomas, eu tenho que ter alguém que cuide de mim. Não é para ter um descolamento de placenta, não é para deixar ter uma pré-eclâmpsia. A gente vê até pessoas de muito dinheiro, famosas na internet, passando por isso, porque estão mal orientadas. E, infelizmente, mas o médico custa caríssimo, tá? Mas ele está atrasado. Ele não olhou para o seu problema desde o começo. Ele esperou você quase se ferrar ou dar errado para falar, foi isso. Gente, tem que trabalhar com a funcional, com a integrativa, com a prevenção. E a parte mais importante de todo o nosso tratamento é a conscientização e a clareza do que eu vou fazer para ter o meu bebê. Por isso que eu tenho que diminuir a ansiedade. Inclusive, a nossa aula da quinta-feira é sobre ansiedade na maternidade. O que, que a ansiedade faz com a fertilidade e como você vai tratar, que eu vou te ensinar na aula da quinta, para ter menos ansiedade, gerenciar a sua ansiedade para poder ser mãe, porque ela corrói os óvulos. E dentro do nosso processo de acompanhamento da rota, da nossa parte personalizada, a gente não vai cuidar do seu útero e do seu ovário. A gente vai preparar o seu corpo dos pés à cabeça para essa vida. A gente vai preparar você como mãe para receber o seu bebê. A gente prepara o corpo inteiro, não é por braços. Me dá um negócio aí para limpar o útero. Gente, a sua fertilidade não é o seu útero. Seu útero é o órgão que vai carregar o bebê. Sua fertilidade é você todinha. A sua unha diz quem você é para mim. O seu peso me diz se você é fértil ou não. A sua pele, seu cabelo me fala se você é fértil ou não. Então, na fase 1 de limpeza, tanto para a SOP quanto para a endometriose, a gente precisa fazer um detox hepático. Para quem entra no acompanhamento, as nossas pacientes, o que a gente faz? Entende qual está sendo a conduta médica e conversa para encaixar o tratamento. Mônica, eu acabei de sair de uma cirurgia. Mônica, eu acabei de fazer não sei o que lá. A gente dá aquele tempo para entender o processo medicamentoso cirúrgico para quem fez, é claro, mas vai fazer uma limpeza do fígado, do intestino, de hormônios, uma limpeza da mente, vai cuidar da fé, do relacionamento. Só que, sim, é importante a gente diminuir açúcar, diminuir álcool industrializado, diminuir o café. Só que isso é consequência e é um passo dentro do pilar de preparação. Por quê? Porque é a parte da alimentação. Eu não canso de falar, a alimentação ela é maravilhosa e imprescindível, mas ela não resolve a SOP sozinha, ela não traz bebê para o colo sozinho. A gente precisa, por exemplo, colocar um pouco de chás. Na SOP, eu adoro canela. Adoro chá de hortelã para controlar os pelos. Ele reduz os hormônios androgênicos. Adoro alecrim, que é anti-inflamatório. Tem SOP? Começa a tomar esses 3 chás por dia. Tem SOP? A gente precisa repor zinco, magnésio, cromo, NAC. Aliás, mais um gole no meu shot aqui. Maravilhoso. NAC. Hoje eu não tomei lanche da tarde. Pronto. Vitamina D.
ômega 3, não dá para ficar sem. Então, cada fasezinha que a gente acompanha as nossas pacientes, a gente prepara o corpo com a rota da fertilidade. Para quem, por exemplo, tem endometriose, é bem-vindo o gengibre, é bem-vindo o dente de leão, que auxilia na parte hepática. O gengibre ajuda a diminuir a dor. A unha de gato, que é anti-inflamatório. Mas não é o tempo todo, o mês inteiro, o dia inteiro. Na sopa, eu gosto de canela, hortelã e alecrim. Tá? Aí, o que vem na fase 2, Mone? É a otimização. Quando a gente vê vocês, o caso de vocês, normalmente eu prefiro fazer a fase 1 de limpeza e depois, na próxima consulta, a gente prepara, porque aí dá tempo de coletar os exames para quem não tem. E na fase 2, que ela é ultra personalizada, a gente vai fazer o quê? Um apoio do seu corpo. A gente vai colocar aquilo que estava faltando. Então, não adianta colocar, por exemplo, zinco numa mulher que não está precisando de zinco. Não adianta eu colocar magnésio se eu não estou precisando de magnésio. E vice-versa. Não adianta nada você estar tomando uma cápsula pronta com vários nutrientes e muito pouco de cada um. Não faz nem cosquinha. Aí você fica lá, ó, tô 3 anos tomando ácido fólico, 3 anos tomando ômega 3, 3 anos tomando não sei o que lá, e não te ajudou a engravidar. Por quê? Porque foi feito pedaços. Alguém aqui constrói uma casa só com o quarto e com a despensa? Sem cozinha, sem banheiro? É em morar, não dá para morar. Eu preciso ter cozinha e banheiro. Pode ser uma kitnet, mas tem que ter quarto, cozinha e banheiro. Eu não preciso da sala, mas eu tenho que ter cozinha e banheiro, senão eu não sobrevivo, entende? Então, esse processo de preparar o corpo, você não aprendeu na escola. Você não ouviu da sua mãe, você não ouviu do seu gineco. Infelizmente. Você está ouvindo aqui agora e vai entender tudo lá no Código Ser Mãe, segunda, terça e quarta. Não faltem. Separa na agenda, troca o horário do trabalho, desmarca a festa. Se tiver curso, você vai estar no Código Ser Mãe. Segunda, terça e quarta, nós temos 1 hora por noite, juntas, grudadas, para você pegar os presentes. Aliás, vai ter sorteio. Vou sortear 2 kits bem lindões de presente para quem tiver ao vivo. E na terceira aula eu vou abrir oportunidade para quem estiver lá e quiser. Então, agora a nossa agenda está fechada. Espera dia 2. Espera dia 2 para quem quiser. Mone, não, eu já aprendi tudo com o código. Tchau, obrigado. Siga. Não, Mone, eu quero, aprendi tudo, entendi tudo, mas eu quero ser acompanhada. Esteja no dia 2 também, tá bom? Por quê? Porque o acompanhamento é o que faz toda a diferença. Você ter um especialista atualizado, de bom coração, que tem empatia, que você sente segurança para pegar na sua mão. Quando a gente entra na fase 3, aliás, muitos casais não precisam da fase 3 porque engravida muito rápido, em menos de 3 meses. Hoje eu recebi 2 testemunhos já que engravidou rapidinho, mas é uma fase de retoque, é igual retocar. Acabei de retocar o batom para fazer a live, certo? A fase de retoque, ela é uma correção das deficiências. Ah, eu ainda tô com um pouco de verme, eu ainda tô com algumas vitaminas baixas, eu ainda tô inflamada, eu ainda preciso perder mais 5 quilos, enfim. É para corrigir as deficiências. É uma otimização do seu ciclo, é aqueles ajustes finais. Sabe igual a gente tá pronto para ir na festa? Ah, deixa eu só passar mais o batom que eu escovei o dente, só para ficar nos trinks. Porque essa fase 3, ela importa para quem tem o organismo mais inflamado. Então, quando a gente começa a cuidar das nossas pacientes, a gente não larga, a gente vai até dar certo. Não é aquele protocolo para qualquer um, feito para todo mundo, que você começa e depois para. A gente vai até dar certo, até o seu bebê chegar. A gente tem muito prazer em fazer isso, muito amor, muita dedicação, porque cada uma de vocês importa. Cada uma de vocês tem uma história. A história da Carla, ó, eu tô tentando engravidar. Não é sobre tentar, é sobre seguir um passo a passo para dar certo. É sobre seguir uma rota. Então, se você, por exemplo, tem uma SOP que tem pelo, que tem acne, que tem cisto, que está acima do peso, você é diferente da outra que não tem resistência insulínica, que não tem acne, nem pelo e nem cisto, mas ela não está ovulando também. Então, mudam-se os chás, mudam-se as vitaminas, mudam-se o arsenal do seu protocolo. A gente vai fazer para você. E a melhor coisa que tem na face da Terra é você poder investir em você mesma para a vinda do seu bebê.
Para eu poder ter o quartinho, a melhor decoração dentro do meu orçamento, a melhor mala da maternidade, o melhor parto, eu vou ser a casinha do meu bebê por 9 meses. Eu preciso estar bem. Eu preciso me amar, eu preciso me desinflamar, eu preciso estar bem com o cabelo, com a barriga, com a unha, com o peso. Então, muitas pessoas ficam apegadas à parte material de querer ter o bebê no colo e com as coisas físicas, mas não se dão o valor, não se dão a oportunidade de desinflamar, de ficar bem. A Rosicler passou por 2 perdas, pelo amor de Deus, a sua progesterona tá ótima. Mas 5 anos tentando, tem alguma coisa aí que alguém não descobriu. E a gente é o quê? Especialista em vasculhar, em virar vocês do avesso, em deixar esse corpo pronto. Todas as aulas eu explico para vocês o que é bom, o que é ruim. Então, a partir do momento que vocês entendem, nossa, isso aqui tá alterado no meu corpo, a gente vira a página. Então, o que vai acontecer no nosso evento, se tudo isso estiver fazendo sentido para você? Nós vamos destrinchar cada passo, porque você vai desparasitar. Aliás, vocês já assistiram a aula de desparasitação? A aula de detox foi na semana passada, tá salva aqui no feed, tá lá no material de resumo. A minha equipe foi colocar lá no link do grupo, na descrição do grupo, e deixou fixo lá para vocês reassistirem as aulas que já foram e pegar o resumo. Você vai sair do nosso evento para não ter mais ciclos de tentativas frustradas. Você vai sair com a sua mente transformada. Você vai sair entendendo que não dá mais para continuar fazendo e tentando igual. Porque se eu continuar tentando igual, eu ainda pioro, porque eu estou perdendo mais uma ovulação. Não tem como falar, viu? Aperta um botão aqui para eu não ovular. Nenhum remédio. Você pode não ovular, mas você perde 100 a 500 folículos por mês de qualquer jeito. Porque a sua idade passa. Ah, dá para eu congelar? Não dá. Então, vocês não precisam ser as pessoas que vão estudar 16 anos como eu para ser especialista para descobrir. Você não tem esse tempo. Você precisa ter alguém que te conduza, alguém que vai vasculhar em você o que o seu médico até agora não vasculhou, alguém que vai entender todos os sinais e sintomas, todas as doenças que podem estar ocultas, porque eu já falei para vocês que 70% das dificuldades estão escondidas por aí para destravar. E aí tem aquela história, Mônica, mas nossa, eu tô triste. Amores, são escolhas. Eu quero continuar triste, só namorando por obrigação, sem conseguir o meu bebê e sem melhorar os meus sintomas de SOP, de endo, de adenomiose, de mioma, ou eu quero escrever uma nova história. Eu quero chegar daqui 2, 3 meses e estar com o meu positivo. Eu quero fazer o chá revelação, eu quero contar para o meu esposo, eu quero passar o final do ano com barrigão. Por quê? Porque eu sei que existe um caminho. É não aceitar isso. É não aceitar continuar igual. Se eu tô com dor, se eu tô cheia de cisto, se eu com acne, ganhando peso, toda inflamada, o meu corpo tá mostrando na minha cara. É só eu olhar no espelho e falar: realmente o bebê não tá na hora dele chegar. Não tô bem para ele chegar. E aí vem essa questão do amor próprio. Se eu realmente me amo, quero cuidar de mim, desejo formar minha família, eu vou ter que me cuidar. Eu vou ter que querer fazer isso aí. Eu garanto para vocês que vai ser a melhor turma de pacientes de todos os tempos, com os melhores presentes e com os maiores benefícios. Se você realmente entende o que é se cuidar, se você quer passar por esse processo, fique em paz que você vai, assim, achar fantástico o que a gente está preparando para vocês. Já são mais de 50 mil casais no mundo que eu impactei, que têm suas famílias, e logo mais podem ser vocês. O investimento eu vou falar para vocês no dia 2 e pode ter certeza que vai ser surreal de acessível. Qualquer casal que quer ter um bebê em casa vai conseguir investir tranquilamente, porque o pacote está assim maravilhoso e acessível para qualquer pessoa. Seja você uma família que só o marido trabalha, seja você uma mulher que trabalha e que sabe os custos de uma criança em casa, vocês vão conseguir investir tranquilamente, porque vale cada centavo e eu quero ajudar o máximo de pessoas que couber na nossa agenda. Então, sim,
Eu já vou avisar que as vagas são limitadas porque a gente faz consultas, a gente faz sessões de horário marcado para cada um. Ou seja, não é em grupo, é individual. Então, não tem como eu atender 2.000 pessoas, né? De uma vez. Então, as vagas são limitadíssimas. Então, você fica a par, porque eu vou abrir essa oportunidade para quem quiser, é claro, no dia 2 à noite. E aí, quem estiver lá vai aproveitar esse momento, fora os presentes, fora os sorteios, fora os bônus e benefícios dessa nova turma, que é a primeira deste ano e talvez a única. Eu abro pouquíssimas vezes, aliás, fazia quase 2 anos que eu não abria esse tipo de programa de acompanhamento assim, e vocês vão se beneficiar, para não falar horrores, muito, muito, muito. Vai ser maravilhoso. Eu estou muito feliz de poder trazer isso para vocês, porque, como eu disse, não é algo que eu preciso fazer, é algo que eu faço por amor, que eu gosto, que eu amo fazer, que eu vejo o brilho nos olhos de cada uma das nossas pacientes. Hoje mesmo eu recebi mais de 20 fotos. Fiquei muito, muito, muito feliz. Por quê? Porque vocês estão realizando sonhos e eu estou sendo o quê? Instrumento de Deus na vida de vocês. Combinado? Então, para quem ainda não entrou, não está lá no grupo VIP, comenta código para receber o convite ou clica no link da bio se o convite não aparecer no seu direct e vai para lá. Diagnóstico, minhas lindas, não define o destino, mas o cuidado, a informação e a decisão no seu coração definem. E tem hora que a gente precisa agir, precisa decidir se eu vou continuar parado esperando ou se eu vou fazer alguma coisa por mim. Combinado, amores? Então, a só endometriose não impede de engravidar, mas elas atrapalham e elas inflamadas pioram. Então, se eu faço o tratamento errado, eu dou ré na minha fertilidade. Se eu faço o tratamento certo, cuidando de mim primeiro e desinflamando, eu, além de botar essas doenças para dormir e viver uma vida plena, igual a Mônica, que não tem mais sintomas, eu ainda tenho meu bebê saudável. E eu sei que você não quer uma criança doente, eu sei que você não quer passar por aborto, eu sei que você não quer ter que pensar para a vida inteira que ficou com remorso, com peso na consciência de que você não fez sua parte. Olá, Gabi. Que linda. Isso aí, gente. Vamos ativar essa fé e vamos fazer a nossa parte. A gente não pode ser preguiçoso, o papai do céu fica triste. E agora vocês estão com conhecimento. Gabi, só vai. Menina, só vai. Confia e foca no positivo. Arrasou, Gabi. Lindezas, espero vocês. Vou abrir uma caixinha agora, porque eu sei que tem muitas dúvidas. Não precisa ter vergonha de colocar. Vai colocar dúvida lá. Se você não colocar na caixinha porque não souber colocar, manda no direct, tá? Peguem o resumo das lives. Já tem 7 resumos prontos. Tá na descrição de todos os grupos, ok? Eu já ajudei mulheres de 20 e poucos anos até 52 anos que já tiveram bebês, que ficaram grávidas. Se você está aqui nessa faixa etária em idade reprodutiva, acredite, você pode sim ser mãe. Mas a gente tem que correr no bom sentido contra o tempo e parar de achar que o bebê vai cair no ventre. Deus não coloca o bebê por acaso, você tem que estar no seu momento. A sua dádiva, ela vai chegar, mas se você estiver conectada com o seu propósito. Então, bota o joelho no chão e vamos fazer a nossa parte. Combinado? 1000 beijos e até a próxima. Espero vocês. Posso pedir uma coisa? Me ajudem a ajudar mais mulheres. É assim que a nossa bênção desce mais rápido, quando a gente ajuda, quando a gente evangeliza, quando a gente compartilha. Então, ó, pega o avião aqui, envia para pelo menos 5 mulheres ou já bota lá nos grupos. Gabi, querida, vem me chamar no direct que eu quero sim ver o seu testemunho, ver fotos, com certeza. Vamos contar essa história, vai ser uma honra. Ajudem a ajudar, compartilhem. Vocês têm um monte de atriz que vocês conhecem que não está conseguindo engravidar, tem um monte de grupo de tentantes. Vamos fazer coisa boa, porque de coisa ruim o mundo tá cheio. E a gente tem preguiça de ajudar. Sem preguiça que a benção desce. Beijos, lindezas. Até. Contem comigo.